Olá, muito boa noite. Como lidar com pessoas ansiosas? Esse aqui é o tema da nossa live de hoje. Como lidar com pessoas ansiosas? Boa noite, gente. Eu já peço a vocês que peguem esse aviãozinho aqui e compartilha com mais algumas pessoas. É isso que eu tô fazendo aqui e vamos lá compartilhar também. Como lidar com pessoas ansiosas? Essa live não é somente para você que sofre de ansiedade, mas é para você também que conhece alguém ansioso, que conhece, que tem um amigo, uma amiga, um filho, uma filha ansiosa e que lida com essa pessoa todos os dias da sua vida ou alguns dias da sua vida. O objetivo aqui dessa live é justamente esse, para conscientizar você que já passou pela experiência de ter alguém, de estar com alguém que tem ansiedade, estar com alguém justamente durante uma crise de ansiedade. Mas é também para você que em alguma situação da sua vida esteve presente ou simplesmente viu, mesmo que de longe, ou esteve presente mais de perto, diante de uma pessoa em crise de pânico e você não soube o que fazer. Ou quem sabe até você mesma desenvolveu a sua primeira crise de pânico, a sua primeira crise de ansiedade ao ver alguém, alguma pessoa muito querida, um amigo, uma mãe, um pai, um tio, um parente, um amigo bem de perto, desenvolver crise de ansiedade. Boa noite para vocês que estão entrando agora. Já pega esse aviãozinho aqui e clica para alguém que você sabe que tem crise de ansiedade, crise de pânico, ou para alguém que convive com essa pessoa. E se você também está passando por esse problema de ansiedade, essa live é muito importante para você. Hoje, o transtorno que mais cresce no mundo, as doenças que mais crescem no mundo, são as crises de ansiedade e depressão. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É por isso que é importante que você conheça na prática como lidar com pessoas ansiosas. Mas não somente como lidar com pessoas ansiosas, mas também como fazer para que isso não aconteça mais na vida dessa pessoa que você tanto ama. Por que nasceu essa live? Semana passada eu atendi uma jovem que teve a sua primeira crise de ansiedade justamente assim. Estava no trabalho e uma amiga sua de trabalho teve uma crise de pânico. E essa pessoa, ela não soube o que fazer. E além de não saber o que fazer, ela também desenvolveu uma crise de ansiedade. E aí por isso que eu tive a ideia, por que não ajudar as pessoas que não sabem o que fazer nesse momento, né? E eu quero ensinar você. Eu quero ensinar você a como você se comportar e como você faz para ajudar essas pessoas. Mas eu quero também lembrar você, diante disso, diante desse número tão crescente de ansiedade no Brasil, que dia 7 de dezembro nós estamos com um evento online e gratuito, o Mapa da Liberdade. Porque você não vai ter outro tipo de liberdade, nem liberdade financeira, nem liberdade de trabalho, nem liberdade geográfica, se você não tiver liberdade emocional. A emoção é aquilo que vai te libertar ou aquilo que vai te aprisionar. E a emoção da ansiedade e tudo que você libera, todo o estresse físico, emocional e psíquico que você libera durante uma crise de ansiedade, faz você ficar na pior das suas prisões, que é a sua mente. Então, para você que quer se libertar, o Mapa da Liberdade, vem aí de novo a segunda edição do Mapa da Liberdade. E é no Mapa da Liberdade que eu te dou a oportunidade de vir comigo no Método NIME, onde a gente vai, através da neurociência, inteligência emocional, da medicina e da espiritualidade, colocar você no seu eixo, fazer com que você funcione e que com você adquira uma vida plena.
a vida de Zoe, a vida que Deus planejou para que você vivesse. Olha, não se engane, é perfeitamente possível que você viva essa vida. E vamos comigo? Qual é o objetivo? Quais são os grandes objetivos aqui dessa live? A primeira coisa é fazer com que você não piore a situação de quem já está numa crise de ansiedade. Ora, se a pessoa está passando por um momento de ansiedade, uma crise de pânico, ela já está ali num dos seus piores momentos. Então, às vezes, você que quer melhorar, você que quer ajudar, você acaba piorando a situação dessa pessoa. Você sabia disso? Eu vou te mostrar como é que você faz e que você piora a vida dela. E depois, o meu segundo objetivo aqui nessa live é fazer com que você ajude essa pessoa a sair desse momento de estresse tão intenso, mas tão intenso, que se tornou uma crise de ansiedade. Mas primeiro, você precisa saber como é que funciona o cérebro dessa pessoa nesse momento. E você pode até estar se perguntando aí, mas doutor, eu vou saber de funcionamento cerebral, isso é coisa de médico. Não, eu vou te mostrar do jeito mais fácil, do jeito mais simples e do jeito mais prático, porque vocês sabem que aqui comigo, o que eu ensino para vocês, o que eu mostro para vocês é conteúdo prático, para que vocês possam repetir no dia a dia, repetir na sua vida, tá? Então, assim, neurociência, gente, quando a gente fala de neurociência, isso a gente explica muito bem, isso a gente vai muito a fundo no método NIM. Valkyrie entrando aí, minha mentorada linda. A gente explica muito a fundo no método NIM, como eu já falei, vocês vão ter a oportunidade de entrar no método NIM no dia 7 de dezembro, onde a gente vai lançar de novo a segunda edição, tá? Do Mapa da Liberdade. E é muito simples. Ela rege a sua vida. Porém, se você ainda não conseguiu encontrar o eixo da sua vida, é porque você não sabe como conduzir a sua mente e o seu cérebro para esse caminho, para essa vida plena. E aqui é tudo muito, muito prático. Como é que você lida com a sua ansiedade? Você não sabe, na verdade, você não sabe nem lidar com as suas próprias emoções. Nós não fomos treinados para lidar com as nossas emoções. Às vezes, a gente pergunta, o que é que você está sentindo? E você não sabe responder. Simplesmente você não sabe nomear a sua emoção porque você não foi treinado. Então, você precisa ouvir isso que eu vou falar agora a respeito do funcionamento do seu cérebro. Uma pessoa em crise de ansiedade, preste atenção, uma pessoa em crise de ansiedade, ela está ali num momento de estresse. Um momento de estresse tão intenso, mas tão intenso, que para ela só tem duas opções. Na mente dela só existem duas opções. Ali ou ela vai lutar ou ela vai fugir. Ela não pensa em mais nada. Naquele momento, para essa pessoa que está numa crise de pânico, que está numa crise de ansiedade, gente, vê só, é como se ela estivesse no meio de uma guerra. É como se ela estivesse no meio do fronte, de um tiroteio, um vulcão que vai ali em erupção descendo suas lavas. O que é que você faria nesse momento? É como se você estivesse numa praia e aí vem aquele arrastão. O que é que você faria? Você lutava ou você fugia? Você lutara ou você fugiria? Nesse momento, você só tem essas duas opções. E nesse momento, o cérebro dessa pessoa que está em uma crise de pânico, que está em uma crise de ansiedade, ele só vê essas duas opções. Acreditem. E aí, verdade, a vontade é de sair correndo. Olha o que a Josi está compartilhando aqui conosco. A vontade é de sair correndo. E outros até paralisam, né? Eu lembro, gente, que uma vez eu viajei para um congresso, eu fazia ainda faculdade, viajei para um congresso em Feira de Santana. E aí naquela saidinha para visitar o local, a gente quase que foi assaltada, eu e mais duas amigas minhas. Mas eu estava tão estressada com aquela situação, que eu não consegui sequer sair correndo.
Sabe o que foi que eu fiz? Eu paralisei. Eu paralisei a ponto de realmente eu ficar ali, ó, feito uma estátua. E aí as minhas amigas que me socorreram naquele momento. Isso também faz parte do mecanismo de defesa do seu córtex cerebral. Ali a ameaça era tanta que eu queria mais era me esconder e ficar parada naquele momento para o meu cérebro era a melhor opção. Mas é uma ameaça, eu vejo aquilo como uma ameaça. E quem está em crise de ansiedade sabe muito bem do que eu estou falando. E se você é uma pessoa que tem crise de ansiedade, ou se você convive com alguém, já puxa aqui essa setinha, esse aviãozinho e manda essa live para mais pessoas, gente. Isso aqui é de fundamental importância. Então vamos lá, vamos voltar aqui no nosso conteúdo. São medos irracionais. Parece que vamos morrer. Inexplicável. Karen, eu vou já chegar nessa questão, já vou pontuar também aqui nessa live essa questão desses medos irracionais, que parece que vai morrer. Quando eu chegar mais a fundo, mais um pouquinho, aí eu vou voltar nessa sua colocação, tá ok? Qualquer coisa você me lembra quando eu for falar em emergências. E aí, gente, esse cérebro que tá ali, numa ameaça, ele quer lutar ou fugir. Então, nesse momento, o seu sistema nervoso simpático, chama-se simpático, tá? O que é que vai fazer? Ele vai liberar cortisol, vai liberar adrenalina, vai liberar noradrenalina. Por quê? Ele está dizendo para o seu cérebro, olha, você está numa ameaça. Eu preciso de muito cortisol. Eu preciso de muito cortisol para quê? Porque você vai fugir ou você vai lutar. Então, a primeira coisa que o seu cérebro acha, que o seu cérebro pensa, é que você precisa de sangue nos membros inferiores e nos membros superiores. Então, os seus músculos, a sua musculatura, tá? Pernas e braços, elas vão ficar mais irrigadas do que outra parte do corpo, do que mesmo o seu pulmão, do que mesmo o seu rim, do que mesmo o seu intestino. E é por isso, gente, que fica aí explicado porque que nesse momento os outros órgãos, eles não vão funcionar direito. Minha médica, Deus colocou ela na minha vida. Ah, obrigada, Karen. Os outros órgãos não vão estar funcionando adequadamente. Por quê? Seu corpo precisa de sangue para correr ou lutar. Eu vou fugir ou eu vou lutar contra aquela ameaça. Então é sangue nos braços e sangue nas pernas que eu preciso. Mas cabe também aqui uma colocação muito importante. É que se você fica nessa questão dessas crises de ansiedade por muito tempo, lembra que os outros órgãos não vão funcionar? Mas o seu sistema imunológico também não vai funcionar adequadamente. Então, pessoas que vivem muito tempo em crises de ansiedade, em crises de pânico, são pessoas que adoecem muito frequentemente. Adoecem de outras condições. Por quê? Porque o sistema imunológico dessas pessoas não vão funcionar adequadamente. Lembra que o cérebro está dizendo que ele está dentro de uma ameaça, que ele precisa lutar ou fugir, e aí o seu sangue vai para onde? O sangue vai para o músculo da perna e músculo do braço. Vai faltar irrigação para o sistema imunológico, e aí vai adoecer. Vai faltar irrigação para o intestino, e aí vai ter uma constipação, vai ter uma azia, uma dor de estômago. Não vai ter sangue suficiente para os outros órgãos. Eu quero sobreviver. O seu cérebro, ele é feito, nosso cérebro, a nossa mente, ele é feito para fazer com que nós tenhamos sobrevivência. É só para sobreviver. E se eu estou num momento de perigo, eu preciso sair dali. Uma bactéria, um vírus, deixa isso para resolver depois. Agora eu preciso sair viva dessa missão. A minha missão, o cérebro vai dizer assim, a minha missão nesse momento é sair vivo daqui. Você vai adoecer de outras coisas, mas a gente vai estar vivo para combater a gripe, combater a rinite, combater a sinusite, combater a psoríase, uma doença de pele. Eu vou chegar também nessas questões aqui para vocês. É isso que vai acontecer, gente. Então, por isso que é muito importante você que tem crise de ansiedade ou você que lida com pessoas que têm crises de ansiedade, tá aqui nessa live.
manda esse aviãozinho aqui para ela, manda essa live depois se ela não entrou, tá? É muito, muito, muito difícil conviver com a situação, para quem passa por essa situação, mas também é difícil conviver com pessoas que têm crise de ansiedade. Então vamos abranger o conhecimento, vamos expandir um conhecimento prático para ajudar. É toda uma estrutura interligada. Sim, Valquíria, somos todas uma estrutura interligada. É isso que a gente trata na mentoria, é isso que trata o meu método NIME, onde a gente vai interligar a neurociência, a inteligência emocional, a medicina e a espiritualidade, porque nós não somos seres avulsos, nós somos seres espirituais aqui passando por uma experiência material. O nosso corpo, ele é regido por uma alma e por um espírito. Antes mesmo da gente ser criado, Deus já tinha elaborado toda essa estrutura. E olha, quando a gente vai ver o livro de Gênesis, Deus fez primeiro o mundo inteiro, para depois fazer a gente. Então fomos carinhosamente cuidadas, estruturadas, pensadas e interligadas com a inteligência divina. E se você vive em crise de ansiedade, esse não é o plano de Deus para a sua vida. Tenha certeza disso. Esse não é o plano de Deus para a sua vida. Mas vamos lá? Você que está aí com muito cortisol, você não, né? Tô falando, a pessoa ansiosa que está com muito cortisol, muito adrenalina, não tem sangue circulando, adoece com frequência dentro de uma crise de ansiedade. Lembra que não tem sangue suficiente para os outros órgãos. O sangue está mais concentrado nas pernas e nos membros superiores, na musculatura lisa, a gente chama de musculatura lisa, porque precisa correr ou fugir, né? E aí, o que vai acontecer? Eu começo a respirar mal. A respiração fica muito superficializada. A gente precisa lembrar que hoje a gente perdeu meio o costume de respirar. Respirar profundamente, respirar e abrir os seus pulmões, respirar e expandir todos os seus pulmões. A gente usa mais ou menos 15 a 20% de toda a capacidade pulmonar. E quando eu falo capacidade pulmonar, é a capacidade de você encher todo o seu pulmão, abrir toda a sua caixa torácica e levar oxigênio adequadamente para todo o seu corpo, inclusive para o cérebro. Pensa? E aí quando você está em crise de ansiedade, você começa a respirar mais superficial ainda. Você começa a fazer uma sensação que vai desmaiar. Vou te dizer por que a sensação de desmaio. Você começa a fazer uma hiperventilação bem superficializada, e aí é onde vem também essa sensação de desmaio. Lembra que você tem sangue para o músculo das pernas, músculos do braço, e você está tentando respirar. A respiração está mais curtinha e o ar não vai chegar suficientemente para todo o seu corpo. Inclusive, não vai chegar ar suficiente para o seu cérebro. E aí vem também essa sensação de que você vai desmaiar. Essa questão de respiração irregular é bem favorável para a crise de ansiedade. Então, sim, é bem favorável para a crise de ansiedade. É por isso que eu ensino minhas pacientes também a respirar. Vou voltar já já, quando a gente falar no que fazer para tirar uma pessoa da crise de ansiedade. E aí, ó, essa pessoa tá com essa sensação de desmaio, e às vezes também as pessoas se queixam de que as mãos, além de frias, é como se estivesse dormente. Eu vejo pessoas dizendo assim: parece que eu estava tendo um AVC. Eu me senti toda dormente, a minha pele estava dormente. Às vezes dizem assim: a minha pele estava dando choquinho. Quem já aqui ouviu isso? Quem aqui já ouviu alguém falando sobre isso? Falando assim? Justamente por isso, você não tem sangue suficiente, você não está oxigenando direito. Então, quem é que leva o oxigênio? É o sangue. Já não tem sangue suficiente para todos os órgãos e você está respirando muito superficial. Quanto mais superficial você respirar, mais você precisa respirar. E se torna um ciclo vicioso de uma respiração superficial. Você está gastando energia
com que não vai servir de nada, porque ali tem pouco oxigênio. E a Josi está dizendo assim, isso, eu sinto isso. E tem pessoas também, Josi, que sentem tantas dor no peito, aquela dor no peito, uma dor no estômago que sobe como uma dor no peito e vem irradiando para o pescoço, que precisa sim ir para a emergência, porque ela precisa tirar a dúvida de que tá tendo um ataque de pânico ou tá tendo um infarto. O que é quando você diz eu? É você sente a questão do formigamento ou você já ouviu pessoas falando assim sobre parece que vai ter um AVC? Só explica aqui pra gente. E aí, gente, essas pessoas, o que é que acontece? Ela começa a ter dor no peito, esses sintomas vão aumentando, a sentir o formigamento, isso. Esses sintomas vão aumentando e elas vão para a emergência. E se eu contar um segredo para vocês? Essas crises de ansiedade, elas vão passar. Essas crises de pânico, elas vão passar. Com o médico, sem o médico, apesar do médico. Na emergência, sem a emergência, apesar da emergência. Vai passar. Porém, aí é que vem a chave. Você não sabe como lidar com isso. E se você não sabe lidar com a sua ansiedade, você não vai saber lidar com a crise de ansiedade da coleguinha do lado. E aí preste atenção. Para você não piorar essa situação, eu vou dizer primeiro aquilo que você jamais deve fazer quando você estiver diante de uma pessoa em crise de ansiedade. Diz aí, quem tem um palpite do que é que você não pode fazer, o que é que você não precisa fazer? Enjoo, diarreia, muita coisa. Sim, são sintomas de crise de ansiedade também, Karen. Coloca aí, gente, o que é que vocês acham que quando uma pessoa está em crise de ansiedade, o outro que está tentando ajudar jamais pode fazer ou jamais pode dizer? Coloca aqui pra mim. O que não fazer numa crise de ansiedade? É isso que eu vou contar aqui pra vocês. O que não fazer numa crise de ansiedade? O que é que vocês acham? O que não fazer numa crise de ansiedade? Ai, ótimo. Dizer que é frescura. Tem gente que chega assim, não dá a devida atenção. Isso. Fica calmo. Fica calmo. Muitos dizem que é frescura. Isso é frescura. Você não tem motivos para ficar assim. Quem é que já ouviu isso? Ou quem é que já ouviu alguém dizendo isso? Fica calmo, fica calmo. Olha, pra que tudo isso? Pressionar a pessoa. Vamos sair, deixa disso. Perfeito, Luísa. Vocês estão craque, né? O que não dizer? O que não dizer? É frescura. Deixa isso pra lá. Você não tem motivos pra ficar assim. Já ouviram isso? Gente, a primeira coisa que eu vou explicar aqui, por que não dizer isso? Primeiro, essa pessoa, lembra como é que o cérebro dela está funcionando nesse momento? Agora que vocês entendem como é que o cérebro dela está funcionando nesse momento, é frescura, bora sair, ó. Sabe como é que o cérebro dela está funcionando nesse momento? Ele quer lutar ou fugir. Essa pessoa dificilmente vai entender. E aí eu não tô falando do entender nem cognitivo, do entender emocional na sua mente subjetiva, que isso que você tá falando é verdade. Esse cérebro não vai entender isso. Que dizem que a pessoa é doida, tira isso da cabeça. Uau, essa foi forte. Tá na cabeça, mas não é mais da cabeça. Eu vou explicar isso. E ó, dizer pra pessoa que ela fique calma, que isso é coisa de doido, tira isso da cabeça, vamos sair daí. Não vai adiantar. Não vai adiantar porque é na mente, mas esse perigo que é irreal tornou-se real quando somatizou. Vocês estão me entendendo? É um perigo que é irreal,
ela não tá no meio do tiroteio, ela não tá perto na cova dos leões, ela não tá, nem sempre, assim, não tô falando na maioria dos casos, ela não tá em perigo de vida, mas isso já tornou-se real. Dizem até que é falta de fé, vou entrar nessa questão. Ela já tornou isso tão real na mente dela, porque a sua mente não sabe o que é real do que é imaginação. Aquilo que você disser para sua mente, ela vai acreditar. Mas é você, não é o outro. É tanto que quando a gente está no filme de terror, a gente se assusta. A gente se assusta e a gente produz a mesma emoção. Se eu disser assim para você, não pense em um limão, o que foi que vocês pensaram? O que foi que vocês pensaram? Ó, não pense no limão. Vocês pensaram em quê? Os sintomas são reais. Isso, perfeito, a cara entendeu. Vamos pensar no limão, vão sentir o limão, o gosto do limão, o verdinho. O siciliano já colocou aqui, ó. O siciliano no limão, pois é, tem até as safras do limão siciliano, a Luísa tá colocando aqui. É isso. E aí, os sintomas que são reais, a mente dessa pessoa já internalizou como um perigo real. E tem agora os sintomas reais. Então, você dizer para essa pessoa que ela não tem motivos. Você pode estar falando a maior das verdades. Mas você dizer que ela não tem motivos, que é frescura. Eu sei que a sua intenção não é essa. Bora sair daí. É coisa da sua cabeça. Não vai adiantar. E você só vai piorar esse quadro de ansiedade. E agora você quer saber mesmo, quer saber, no limão, né? Quer saber o que você deve fazer para ajudar uma pessoa em crise de ansiedade? Quer saber? Só depois que vocês disserem se quer, aí eu falo. Orientações simples, vou chegar nessa questão de fé, vou chegar na questão que a Valquíria falou aqui, a Karen também, a Valquíria falou sobre a respiração irregular, a Karen falou sobre alguns sintomas, sim, querem saber, né? A primeira coisa que eu vou dizer aqui pra vocês é, se essa pessoa é uma pessoa que é do seu convívio íntimo, se é um filho, se é sua mãe, se é sua esposa, seu esposo, se é um parente mais íntimo, mais interligado, deixa eu te dizer uma coisa. Abraça essa pessoa. Abraça essa pessoa. Você também, atenção que você também precisa estar muito tranquila, apesar da situação, mas você precisa estar muito tranquila. Mas abraça essa pessoa. Sabe por quê? A nossa pele, o estímulo tátil da nossa pele, ele tem interligações diretas com o seu cérebro. E quando a pessoa abraça o outro, ela começa a liberar ocitocina. E ocitocina é o hormônio da felicidade. Ocitocina é aquele hormônio que a gente libera quando a gente percebe que o nosso bebê precisa amamentar. É o hormônio que a gente libera quando a gente ainda gestante percebe que tá na hora do bebê sair. Então ele vem para contrair o nosso útero, para expulsar esse bebê, para dar a ele vida. Abrace essa pessoa. Pegue ela, não fale nada. Não diga nada, exatamente nada, apenas abrace. E se for uma pessoa em que eu não tenho uma convivência extrema, em que eu não tenho a intimidade de chegar e abraçar, ou eu mesmo não sou assim tão, digamos assim, com jeitinho de abraçar. Para você ver, Valquíria, como isso tudo muito interligado, né? Eu tive uma experiência não tão boa, lógico, como mãe, na época da pandemia, minha filha teve crise de ansiedade e num primeiro momento eu me assustei, porque era a minha vez, né, de estar passando por isso, e aí é por isso que eu digo a vocês com propriedade hoje, porque eu tive no lado do paciente, tive no lado da mãe de paciente, e aí eu disse, Senhor, o que é que eu faço? E a gente se revezava.
E enquanto ela estava em crise de ansiedade, eu simplesmente ia para a cama com ela e abraçava ela. E aí ela conseguia dormir. E é exatamente por isso, tem uma química aí liberada, que vai modificar a química da outra pessoa. Nós somos ressoantes. Quando você está no amor, querendo ajudar o outro, e você abraça, que você libera essa ocitocina, você também está numa frequência de sentimento alta, e a sua ressonância vai acalmar a ressonância da outra pessoa. Se é uma pessoa que você tem muita intimidade, coloque o seu coração junto com dela, porque a frequência cardíaca dessa pessoa tende a diminuir e entrar em ressonância com a sua frequência cardíaca. E aí ela vai respirar melhor, ela vai sentir melhor o ambiente. Essa é a primeira coisa. Agora você pode dizer assim, não é muito íntimo. Eu não posso ficar aqui abraçando porque não é íntimo. O que é que eu faço? Pega na mão dessa pessoa, pega no braço dessa pessoa, pede licença para que ela sinta que você não faz parte de uma ameaça, de que você está ali para ajudar. Pega na mão, pega no braço e simplesmente olha nos olhos dela e fala: eu estou aqui. Faz com que ela perceba a sua presença naquele momento. A presença de alguém que está seguro, deixando ela num lugar seguro. Percebe que você precisa olhar? Você precisa olhar, porque os seus olhos também emitem frequência. A sua voz suave não é uma voz de ai, sai daí, você não tem motivos para isso, é frescura. Eu estou aqui, uma voz suave e firme, mas uma voz de comando de presença. Comando de presença, para que aquela pessoa sinta que naquele momento de ameaça, onde ela precisa lutar ou fugir, alguém está lá com ela. Quando a pessoa está em crise, precisa também estar com alguém e que a pessoa passe segurança. A pessoa fica muito inseguro. Sim, cara, e é por isso que eu tô falando aqui nessa live, para essas pessoas também que convivem com pessoas ansiosas, que ela se sente segura. Eu confesso que num primeiro momento, quando eu presenciei a crise de ansiedade da minha filha, eu tendi a ficar tão ansiosa quanto. Só que, peraí, eu preciso agora colocar em prática tudo aquilo que eu aprendi e que eu venho falando, né? E foi assim, me senti segura para passar segurança para ela. Eu presenciei uma pessoa tendo uma crise de ansiedade no ônibus e a minha primeira reação foi pedir para ela respirar e segurei na mão dela. Fomos conversando e ela melhorou. Olha só aqui, tá? Olha o depoimento da Josi. A Josi já teve segurança de chegar para aquela pessoa e segurar a mão dela e ir conversando e pedir para que ela respirasse. E aí a pessoa teve essa melhora. Perfeito isso. E por isso, gente, que vocês precisam depois, ou agora, ou mais tarde, ela vai ficar salva. Pega esse aviãozinho aqui e compartilha essa live com mais alguém, tá certo? Compartilha essa live. Então, a pessoa precisa sentir a presença do outro, sentir que não está sozinha. Porque na maioria das vezes, quando eu quero lutar e quando eu quero fugir, o meu cérebro está dizendo, olha, é você sozinha, é você por você, não tem mais ninguém, todo o resto é ameaçador, todo o resto está aqui contra você. E aí, essa pessoa precisa entender, quando eu falo nesse entender, precisa entender de coração, precisa entender no seu subconsciente, na sua mente emocional, de que ela não está sozinha. Tem alguém ali lutando com ela, tem alguém ali que vai até o final com ela. Um pouco d'água, gente. E aí, justamente nesse momento que essa pessoa entra no que a gente chama de ressonância, no momento em que a pessoa entra de ressonância, no momento que ela olha para você, no momento em que, num abraço, a respiração começa a melhorar, o que é que você vai fazer? Você vai começar a pedir essa pessoa para respirar. A pessoa que está em crise de ansiedade, ela respira muito superficialmente.
Não é assim que respira? Muito ansiosa, é muito nasal, a respiração não chega a encher o pulmão, encher a caixa torácica. É muito superficial. E aí você vai ajudar essa pessoa a respirar. Como assim ajudar essa pessoa a respirar? Eu vou respirar por ela? Como é isso? Eu vou fazer respiração boca a boca? Eu vou ambuzar? Vou fazer uma massagem cardíaca de emergência? Não. Você vai junto com ela respirar. E existe aí várias técnicas. Respiração em 4 tempos, respiração em 7 tempos. Nesse momento, o que eu acho melhor, gente, seria a respiração em 4 tempos. Porque, além de ser eficiente, para quem não está acostumado a respirar, é mais, mais prática e mais rápida. Encheu o ar, parou, inspirou em 4 segundos e parou de novo em mais 4 segundos. Essa é a respiração em 4 tempos, a respiração também chamada de respiração quadrada. É óbvio que tem várias outras técnicas respiratórias, mas para que você aprenda outras técnicas respiratórias, o ideal é que você não esteja em crise de ansiedade e é que aquela pessoa não esteja em crise de ansiedade. Não vai adiantar muito praticar respirações mais longas se ela não consegue, se ela não sabe, se ela não está acostumada. Eu sempre peço para que as minhas pacientes, elas façam técnicas respiratórias antes mesmo de ter crise de ansiedade. A respiração também serve para que ela não tenha crise de ansiedade. Por quê? Porque um cérebro mais oxigenado é um cérebro que está num alerta bom, tá? Que percebe que vai ter uma crise de ansiedade e aí ele já pode parar com a respiração. Opa, alguma coisa aqui aconteceu, alguma coisa não está muito bem. Eu vou começar, então eu já paro. Eu não sei se vocês contaram, mas essa respiração que eu fiz agora é uma respiração muito mais profunda do que a respiração quadrada, a respiração em 4 etapas. Mas essa é uma respiração para quem já está treinado. É por isso que eu falo para vocês, gente, vocês precisam treinar a respiração. Hoje, a gente está cada vez mais longe daquilo que o nosso Criador tem para nós. E a gente está cada vez mais longe também de respirar. A gente não aprendeu nem a respirar. Aliás, a gente desaprendeu a respirar. A gente respira hoje o trivial. É tanto que a gente só usa 15 a 20% de nossa capacidade pulmonar. Eu respiro só para ficar viva. Só que a sua respiração não é apenas para você sobreviver. A sua respiração é para que você também viva plenamente. Foi Deus que soprou em você o fôlego de vida. Para que você tenha a vida plena, a vida Zoe que Ele prometeu a você. Tá esperando só você buscar, entender isso e buscar. E aí, gente, você vai levar essa pessoa a respirar. E uma coisa que a Josi fez aqui como exemplo e que me chamou muita atenção e que é muito bacana é você começar a trazer essa pessoa pro agora, pro fronte de batalha. E mostrar que no fronte de batalha que ela tá, não tem batalha. Primeiro, você tá com ela. Segundo, ela agora tá respirando. Terceiro, é trazer a consciência. Olha, você percebe aonde você tá? Você percebe que você tá no ônibus? Você percebe que tem gente ao seu redor? Você percebe que... Você vai para onde? Você percebe que nós estamos aqui para lhe ajudar? Tá trazendo sempre essas perguntas, essas questões, para que a mente dela, e fazendo esses movimentos respiratórios, esses exercícios respiratórios de oxigenação cerebral, a mente comece a perceber que o mundo real agora é outro. Então percebe? Um abraço, a presença, a respiração e perguntas.
E eu quero deixar aqui um último recado para vocês. Quando essa pessoa sair dessa crise de ansiedade, é muito importante que ela comece a tratar com profissionais adequados, a tratar com um psiquiatra, a tratar numa terapia. Tem várias técnicas terapêuticas onde ela precisa, sim, se ambientar, se colocar qual é a sua habilidade. Aí meu marido entrou aqui, aí eu fiquei meio oiê. Então, mas que ela precisa se encontrar dentro daquela técnica, né? Então, assim, é por isso também, gente, que eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Eu mostro tudo isso pra vocês no Método NIME, mas já no dia 7 de dezembro, as inscrições estão no link da bio, a gente vai ter um mapa da liberdade. Mapa da riqueza, o mapa da liberdade. No mapa da liberdade é justamente isso, para que você tenha sua liberdade emocional. Porque é somente depois de você ter liberdade emocional que você adquire liberdade financeira e liberdade espiritual. Hoje uma pessoa colocou no meu direct assim, de que a ansiedade impedia ela de crer, impedia ela de ter fé. Olha só, a Josi colocou aqui dizendo que algumas pessoas falam que ansiedade é falta de fé. E a menina colocou, a pessoa que colocou lá no meu direct, ela colocou que achava que a ansiedade atrapalhava ela de crer em Deus, de ter fé em Deus. E eu vou colocar isso aqui. A gente precisa estimular as pessoas que têm ansiedade a enfrentar. É lógico que não é durante a crise, mas ela saiu da crise, ela precisa enfrentar essa situação. Existem remédios para a ansiedade? Existe, mas não existe a pílula mágica. Nenhum dos remédios para a ansiedade vai realmente tratar a ansiedade na sua causa, na sua raiz. Vai simplesmente tratar os sintomas. Se a Valquíria tá aí, ela gosta muito do filme Alice no País das Maravilhas, ela é empresária, ela tira vários insights no cinema para que ela faz com empresárias cristãs, né? Ela tira vários insights e tem uma parte do filme, pessoas ansiosas têm mais possibilidade de ter pensamentos negativos e ruins, sempre. Tem alguém dizendo, tira isso da cabeça, que poderia falar isso mesmo, a Valquíria ainda continua aqui, gente, olha lá. E aí, tem uma parte do filme que os servos da Rainha Vermelha passam pintando as flores do jardim dela. Por quê? Aquelas rosas são brancas. E elas são brancas porque elas têm no gene, a semente tem no gene a cor branca. Mas a rainha, ela gosta da cor vermelha. Então, o que é que eles fazem? Eles pintam para que ela não perceba que as flores são de outra cor. E é exatamente isso que faz o remédio. É exatamente isso que faz aquela pílulazinha para ansiedade, para depressão. Vai atingir os sintomas? Vai. Coloca embaixo da língua, vai sedar você, vai diminuir a frequência da atividade do sistema simpático, vai diminuir cortisol, vai sim tratar os sintomas. Ou seja, a rosa que era branca agora vai aparecer ser vermelha do jeito que você queria. Mas as raízes estão ali, os genes estão ali. Você vai continuar tendo crise de ansiedade. Essa pessoa vai continuar tendo crise de ansiedade. E por quê? Por que vai continuar tendo crise de ansiedade? Por que eu sou assim? Por que isso acontece? Por que isso acontece comigo? Geralmente as pessoas que têm crise de ansiedade fazem essa pergunta. Nada mais, nada menos para que você aprenda a dominar esse seu inimigo. Olha só. Marcos 13, 20 e 22, essa é a parábola do semeador. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração e chega a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Enquanto você estiver nessa posição de vítima da ansiedade,
E preste atenção no que eu tô falando agora, que eu tô falando com muito amor e compaixão a quem tem ansiedade, tá? Porque eu acredito, eu tenho certeza de que você não foi feito para passar os seus melhores dias aqui na Terra em crise de ansiedade, sem viver aquilo de melhor que Deus tem para você, sem desfrutar daquilo que esse mundo tem para você, sem colocar as suas habilidades em práticas, paralisada na sua vida, porque você tem crise de ansiedade. Então preste atenção. Se você vive em crise de ansiedade, é justamente por isso. Você não domina esse seu inimigo. Por mais que você diga que você acredite no que a palavra tem para você, no que a Bíblia diz para você, mas no fundo, não criou raízes no seu coração. Isso não criou raízes na sua mente subconsciente. Isso não criou raízes na sua mente emocional. Conscientemente, você acredita nessa palavra que eu estou lhe dizendo, você acredita na Bíblia, você acredita em Deus. Mas subconsciente, existe uma crença que está lhe parando, que está lhe limitando. Pode ser o não merecimento de amor. Eu não mereço ser amada. Eu não mereço, não sou boa o suficiente. Eu não sou capaz disso. Eu preciso que você perceba qual é a crença desse momento. Tem uma crença dentro de você que impede você de se livrar da crise de ansiedade. É profundo, né, Erenice? E aí, não estou falando que você não tem fé. O que eu estou falando é que inconscientemente, na sua mente subconsciente, você não internalizou isso para você. Você pode até ter fé de que isso vai acontecer com a outra pessoa, mas você não acredita no fundo do seu coração que isso é para você também. Porque o contrário, a ansiedade, ela anda muito ligada com o medo. Ansiedade e medo. Quando você está numa crise de ansiedade, acho que foi a Karen que falou aí, ou foi a Josi, falando sobre o medo. Karen, são medos irracionais, que se tornam reais. A ansiedade, ela está muito ligada com o medo. Eu vejo pessoas dizendo que tem medo. É um medo que eu não sei de onde vem, eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de trabalhar, eu tenho medo do que o meu chefe vai falar, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar a meu respeito, e por isso eu não falo, e por isso eu me encalo, e por isso eu tenho crise de ansiedade. E, gente, pasmem. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo não é coragem. O contrário do medo chama-se fé. Se a ansiedade, ela está diretamente ligada ao medo, por que eu tenho crise de ansiedade? Porque eu tenho medo de falar em público, porque eu tenho medo de dizer quem sou, porque eu tenho medo e me acho incapaz. Toda a raiz da ansiedade vem do medo. E tem coisas mais profundas lá embaixo, sabe? Enraizada depois do medo. E medo é o contrário de fé. E você precisa acreditar. Mas acreditar com fé é a questão do pedir. Pedir, acreditar que já é real para você. Somente quando você consegue mudar essa frequência pedindo essa cura da ansiedade, acreditando que já é real para você, e aí tá a questão dos pensamentos negativos. Sim, quem tem crise de ansiedade está no pensamento negativo, porque está no medo. O medo, ele anula vários outros sentimentos. O medo anula a alegria, o medo anula a felicidade, o medo anula a compaixão. O medo anula a compaixão. O medo anula a gratidão. E com isso, se nós somos co-criadores com Deus da nossa realidade física, da nossa realidade emocional, da nossa realidade espiritual, e você sente medo, esse medo vai anular
essa cocriação. Tá tudo ligado, as nossas raízes, momentos mal resolvidos. Sim, Karen, tá tudo ligado. O medo vai anular tudo isso. Percebe? Não há amor. No amor não há medo, isso. O perfeito amor lança fora todo medo. E olha que o amor é uma frequência muito mais alta do que a frequência, na verdade a alegria é mais alta, né? Do que a frequência da fé. Antes o verdadeiro amor lança fora todo medo. Perfeito. E aí, gente, eu sei que hoje eu tô lançando palavras no seu coração com toda a compaixão que eu tenho por vocês, para que vocês acreditem realmente de que vocês são merecedoras de uma vida plena, de uma vida zoe. Porque Deus não veio para matar, roubar e destruir. Isso aí quem veio fazer foi a concorrência, não o nosso Deus, né? Nosso Deus é um Deus de amor, um Deus perfeito, glorioso. E se eu for passar aqui a noite dizendo todas as qualidades, a gente passa. E você precisa parar de se perguntar os porquês. Quando você tem crise de ansiedade, quando você tem crise de pânico, você fica aí se perguntando: por que isso acontece comigo? Por que só acontece comigo? Como se você fosse a última bolacha do pacote, toda quebrada, arrebentada, se perguntando: por que comigo? Por que isso acontece? Quando você pergunta os seus porquês, é porque você não está aceitando a situação. É porque você está em julgamento, você está na culpa, você está na vivência do passado. E a Karen falou aqui assim, ó, tá tudo ligado às nossas raízes, momentos mal resolvidos. Se é momentos mal resolvidos, são os momentos do passado. Por que quando oramos ficamos mais calmos? Vou falar já já sobre isso, segura essa pergunta. Tem a ver com essa linha que eu estou traçando aqui. Então veja só, para de perguntar o porquê. Quando você se pergunta o porquê, você está na não aceitação, no seu julgamento, na sua culpa. E quem está em julgamento e culpa não está aceitando o processo. Para aceitar o processo e passar por ele e aprender a lidar por ele e vencer isso e ir para um próximo nível, porque a vida é como um jogo de videogame. Para você ir para o próximo nível, você precisa passar da fase 1. Precisa passar da fase 1 pro outro nível. E aí, para passar desse nível, você precisa aceitar. E aceitar a situação não quer dizer ficar: é assim mesmo, tá tudo bem. Não tá tudo bem. Não tá tudo bem, mas assim, eu preciso olhar para uma nova possibilidade. Eu tô aqui e isso tem um para que está acontecendo. O que essa crise de ansiedade quer me ensinar? O que esse momento que eu tô passando quer me ensinar? É o quê? É minha crença que tá me derrubando? Minha crença de imperfeição, de incapacidade? Minha crença de mediocridade? Minha crença de ser não amada? De não ser amada? Minha crença de não ser merecedora? É minha baixa autoestima que precisa ser melhorada nesse momento? Será que é isso? Será que é isso? E aí, aceitando esse processo, sem julgamentos a você mesmo, porque na maioria das vezes, não é nem o outro que está te julgando, é você mesmo que está se julgando. E quando você se julga desse jeito, quando você se dilacera, não se perdoa e não se coloca à disposição do seu amor próprio, você jamais vai ser capaz de amar o outro. Você jamais vai ser capaz de colocar a sua habilidade à disposição do outro. Então percebe que você precisa parar os seus porquês e viver o seu para quê. Para quê é o caminho de você se libertar da cura da ansiedade. Curar a sua ansiedade. E aí quer dizer, eu entendo o meu para quê, mas nunca vou ter crise de ansiedade. Não. Significa que você vai estar pronta para um próximo nível. Mas naquele outro nível eu vou ter desafios também. E que talvez me leve de novo a ter crise de ansiedade. Mas só que agora eu já sei lidar com isso.
A palavra, o ensinamento foi semeado e agora vai florescer. Vou responder tua pergunta, Karen. Vai florescer. E aí eu vou convidar vocês de novo a participar no dia 7 de dezembro do Mapa da Liberdade, aonde a gente vai pontuar, vou te dar chaves poderosas de você viver sua liberdade emocional, sua liberdade financeira e sua liberdade espiritual. A Karen tá perguntando aqui, como é que faz as inscrições, que eu esqueci, né? Vai lá no link da bio e se inscreve. Quando oramos, ficamos calmos. Há uma maior circulação sanguínea? Sim, também. Quando a gente ora, já quero o link da bio, e aí você se inscreve, vai para um grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp não é daquele grupo que dá bom dia, boa tarde, boa noite, e olá, tudo bem, como vai? A gente só vai dar instruções para vocês de como é que vai acontecer o evento, mas vai ser fantástico. Se fosse vocês, não perderiam, já convida a amiga também, tá? Quando a gente ora, há sim uma maior circulação cerebral, mas há também uma melhor frequência. Quando você ora, você sai da frequência do medo para a frequência do amor. E o perfeito amor lança fora todo medo. Quando você ora, você está comunicando, você está falando com o seu Criador. E Ele é o perfeito amor que joga fora todo medo. Então você começa a se conectar e falar com Ele. Agora preste atenção. Quando você se cala em meditação e em respiração profunda, você deixa o seu Criador falar com você. Não é somente você verbalizar, mas Ele quer ouvir. Ele quer falar com você também. E para você ouvir, você precisa silenciar. E hoje a gente vive num mundo cheio de barulhos. E os nossos barulhos, os nossos ruídos internos não deixam a gente perceber a voz do nosso Criador. Quando você faz essa conexão, você libera aí também hormônios, libera substância química, libera serotonina. Lembra da serotonina, o hormônio da felicidade também? Libera a serotonina, libera a dopamina de uma maneira adequada, para que você acalme a sua frequência cerebral, acalme a sua frequência cardíaca. Tem a ver com fé? A fé é o contrário do medo. Quanto mais você ora, mais você se conecta com quem lhe criou, mais você aprende a ter fé. Gente, eu costumo dizer que nós somos seres em aprendizado. Você não nasceu sabendo de tudo. E não tem por que você ter vergonha de dizer que não sabe. Tem muita coisa que eu não sei e que tenho aprendido no meio do caminho, na minha jornada. E cada coisa que eu venho melhorando através de vocês mesmo, através do que eu passo, através de vocês. Quando eu digo que a ansiedade tá junto do medo e o medo é o contrário da fé, eu não tô aqui julgando você, dizendo que você não tem fé. Eu tô aqui dizendo que a fé é aprendida e que você tem a possibilidade. Nós somos um mundo de abundância e abundância significa possibilidades. Estamos aqui na possibilidade do aprendizado. Então, quanto mais você ora, quanto mais você ora e você se conecta em oração, conversando com o seu Criador, e você medita. Aí meditar é respirar e silenciar. Silencia o seu barulho interno, silencia os seus pensamentos. Os pensamentos vão vir, mas você vai aprendendo a silenciar. Silenciar é deixa ele vir e deixa ele sair, não se preocupa. E aí você vai se conectando com a frequência do Criador e o Criador vai falando para você. E isso vai fortalecendo cada vez mais a sua fé. Doutora Michele Mota, uau, prazer estar com você aqui. Estou aprendendo a ser mais feliz nas oportunidades que Deus me dá. Reclamar menos ajuda também, faz a pessoa crescer como pessoa. Reclamar menos não é que ajude, é uma peça fundamental. Boa noite, Mi. É uma peça fundamental nesse processo, tá? Então, assim,
reclamar, julgar. Quando você reclama, você está no seu porquê. Por que comigo? E o porquê é um processo de não aceitação. Então, aceitar o seu processo. Aceitar o seu processo é sem julgamento, é com gratidão por aquilo que você está aprendendo. Por aquilo que você está aprendendo hoje. Seja grato pelo dia de hoje. Você tem pelo menos um motivo para agradecer. Se você acha que você não tem nenhum, você tem um motivo porque você está vivo hoje. E você pode fazer um novo dia, uma nova vida, um novo futuro para você. Então é esse o recado que eu quero deixar aqui para você. Essa live vai ficar salva no meu direct. Vai lá, gente. Vai lá e coloca para você. Coloca no comentário dessa live. Por quê? Qual é o motivo que você é grato no dia de hoje? No dia de hoje, me dá um motivo de ser grato. Vamos tirar um print? Vamos lá? Vamos tirar um print? Tira um print, me posta, me marca, que eu vou repostar você. Coloca aí qual foi o seu maior insight nessa live. Eu tenho certeza que alguma coisa ficou, né, gente? Alguma coisa ficou. E vai lá, vai ficar salvo e eu quero ver o seu comentário. Qual é o seu motivo de gratidão? Seu motivo de gratidão. Cheiro, boa noite pra vocês. E eu quero deixar aqui, ó. Eu vou fazer uma live, gente. Tô a fim de fazer uma live sobre dinheiro, sobre finanças e ansiedade. Vocês querem? Diz aí se vocês querem. Eu vou colocar uma enquete, porque eu quero saber se vocês querem. Obrigada, Josi. Uma live sobre finanças e ansiedade. Tem chegado muita gente no consultório reclamando de finanças. E essas finanças estão deixando essas pessoas ansiosas. Então, eu tô pensando sobre isso. Vou fazer... Quer? A Josi quer, ó. Vou fazer enquete, tá certo? Tá certo, gente? Um cheiro pra vocês.